Não, deixa, a gente já começou, vamos continuar. Toca o barco. Pedro, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Talvez uma observação sobre o, o primeiro capítulo, assim, é que eu também, a primeira vez que eu tive contato com os 4 modelos do Bárbaro, eu encarava muito como uma questão de, não, eu tenho que escolher o modelo que eu mais gosto e é assim que eu vou entender a relação entre ciência e religião. Uhum. E teve um podcast, inclusive, do Bibotalk, com o pessoal da BC2, que eles falaram sobre os modelos e isso me ajudou a entender, e acho que o livro também, que assim, os modelos ele usa da mesma forma que a gente usaria modelos na física, por exemplo, né, ou na biologia, né? É uma Uhum. tentativa de explicar algo que a gente estaria observando. Então, existe a relação entre ciência e religião. Uhum. E aí, diferentes modelos a gente pode usar para descrever essa relação. Não necessariamente significa que é uma coisa estática ou que eu escolho aquele que eu mais gosto, mas que talvez em determinados momentos eu vou ter realmente conflitos, em outros eu vou ter uma integração ou um diálogo, e que talvez a gente deveria, talvez sempre, né, nessa relação, no caso do entendimento do autor, buscar sempre fomentar uma relação de diálogo, integração, ao invés de conflito e tudo mais. Assim. Então isso me ajudou a entender também. Uhum. Não uma coisa estática, mas dinâmica e que pode inclusive ser expandido para muito mais do que apenas 4, né? Chegar a 10 e mais ainda, acho. Uhum. Eu achei bem interessante. Acho que foi o mesmo do Marcelo Cabral, né? Que ele explicou essa questão. Acho que eu assisti esse mesmo também. Que ele falou, achei bem interessante isso também, que antes eu tinha essa dúvida também. E, bem, você... Então, foi levantada agorinha, né, a questão de McGrath não trazer logo de cara definição de ciência nem religião, mas num dado momento ele fala, ele afirma, né, para ver se eu entendi, que não há uma ciência, né? Então ficaria meio capenga definir ciência como um termo, né? Porque existem várias formas de aprender a realidade de acordo com o que você está estudando, história, ciências naturais, sociologia. Então você não tem um método, né? Então ele fala que realmente seria muito difícil. Ele usa um termo lá, mas enfim, que não existe uma ciência. E, por outro lado, a nossa concepção de religião é atual. Nem sempre teve uma definição de religião. Na verdade, não se tinha uma definição de religião como temos hoje em dia. Então, ele também não lida, quer dizer, ele afirma que a religião, essa palavra, é uma forma que foi inventada hoje e tentam aplicar isso desde sempre, como se isso sempre tivesse existido. É isso. Tem isso. Acho que esse é um dos motivos pelo qual eu estava tentando entender o que ele queria dizer com esses níveis, esses níveis de realidade. Porque isso me levou a entender que se tratava algo semelhante ao que o Doivert, né, trabalha. Mas a abordagem dele é diferente. E daí o Guilherme de Carvalho e o Pedro me confirmaram que realmente não é esse o tom que ele dá. Embora seja parecido, não é a mesma coisa que ele trabalha. Bem, vocês têm... Sara, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Você chegou a ler o livro? Você viu alguma coisa? Como é que é? Eu cheguei a ler, só que aí eu parei no primeiro momento histórico, né? Daqueles 4, eu fiquei no primeiro, não consegui finalizar tudo no segundo capítulo. Certo, não, tranquilo. A gente está comentando agora sobre o capítulo 1. Você tem alguma coisa a acrescentar? Você
entendeu o que a gente estava conversando aqui? Você pegou no finalzinho da nossa conversa, Então, mas se tiver alguma coisa a acrescentar... tá, eu vou ouvindo mais vocês falarem, aí qualquer coisa eu entro, tá bom? Não, tudo bem. Mas fiquem à vontade, tá? Tipo, no capítulo 1, acho que depois da explicação dos 4 modelos, ele entra com a explicação de 4 formas de interação. Tipo, embora pareça ser redundante, na verdade não são. Existe uma diferença entre você explicar uma forma de relacionamento e você explicar como aquilo se relaciona. Então, por exemplo, dentro de um único modelo, dentro de um mesmo modelo, você pode ter várias formas de interação. Então, é uma coisa que ele, vamos colocar assim, explicita, né? No capítulo 2 ele vai tratar isso com algum detalhe. Então, aqui que entrou a minha dúvida, vamos colocar assim, que ele vai falar 4 maneiras de imaginar a relação entre ciência e religião. No primeiro momento, ele vai falar sobre a forma do Carlson, né, em que a ciência e a religião ela mostra suas perspectivas e cada uma explora distintamente suas áreas de conhecimento, permanecendo incompletas e suas percepções incompletas, né, nas suas percepções da realidade. Nesse ponto, eles se complementam, mas não estão integrados, né? Esse é o pensamento de Carlson. Então, é importante notar aqui, eu acho, que para Carlson, a relação que existe entre as duas áreas do conhecimento, no caso, independente de qual seja a ciência e independente de qual seja a religião, a forma como elas interagem é de forma através de uma complementariedade. Elas não assumem os domínios uma da outra, né? Elas se complementam naquilo que a outra falta, né? Então, assim, existem diversas posições teológicas a esse respeito, não existe apenas essa, né? Essa aqui é uma das abordagens a serem adotadas, mas também tem a outra que acredita que, por exemplo, uma daqui, o que o Alistair McGrath tenta, vamos colocar assim, a matéria, a obra dele, né? A grande obra dele é retomar a teologia científica, que ele entende que, através da teologia, é possível fazer uma integração com aspectos científicos. Então, você consegue, à luz da ciência, interpretar questões da existência de Deus, questões da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus, né? Então, existem aspectos nesse sentido. É o que o Alistair McGrath se propõe a fazer, e ele tem feito isso ao longo de, sei lá, talvez 20, 30 anos, que ele tem trabalhado nessa área, né? E, bem, vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? Alguma coisa a complementar? Não sei. Alguém? Não? Tá. A segunda forma de imaginação, que é essa eu achei bem interessante, que ele fala do Heisenberg, que é justamente da forma como Heisenberg imaginava o relacionamento entre ciência e religião, pensando a questão do método científico. Isso é uma coisa muito importante quando a gente tenta imaginar o relacionamento entre ciência e religião, porque o próprio método pressupõe um argumento para a ciência. E para que a gente leve em consideração que existe um relacionamento entre ciência e religião, esse argumento tem que ser favorável. É aí que vai entrar a ideia de existir um teísmo ou um deísmo que justifique a necessidade de um Deus, ou então justifique a necessidade de um Deus intervir na matéria. É nesse ponto que o pensamento religioso começa a se aproximar do pensamento científico. Então, quando a gente para pensar que existe um método e esse método precisa ser justificado, a gente entende que Deus pode ser, vamos colocar assim, Deus pode ser levado em conta na hora de você explicar esse método, justificar esse método, né?
Eu não sei se ficou claro, eu acho que eu me atrapalhei aqui. Né? Deu para entender? Tá. Daí aqui eu acho que a frase que eu destaquei aqui, que eu acho que é interessante, o argumento de Heisenberg sugere que a necessidade científica de usar uma multiplicidade de métodos de pesquisa leva a uma pluralidade correspondente de perspectivas ou insights sobre a realidade, que, portanto, precisam ser entendidas ou entretecidas de alguma maneira para dar origem à melhor representação integral possível da natureza. Então, tipo, o esforço principal é conseguir encontrar métodos que justifiquem princípios da natureza e esses princípios da natureza estejam relacionados com os princípios da existência de Deus, os fundamentos da religião, né, nesse caso. Então, quando a gente pensa essas questões, eu acho que acho que vai entrar nesse seu questionamento, Luiz, que você fez no começo sobre ele não justificar, não dar uma definição clara sobre ciência. Eu acho que esse ponto aqui é central para o que você questionou, vamos colocar assim. O seu questionamento é válido, não estou dizendo que ele não é. Assim, eu entendi a sua preocupação em ter uma definição clara sobre ciência, né? Porque senão a gente divaga. Mas o zelo que ele teve em não trazer uma definição específica de ciência é por causa disso. Porque ele apresenta que cada aspecto da ciência, cada área da ciência possui um método específico e que esse método tenta justificar uma parte da realidade. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, definir que a ciência que estuda matéria, porque nem toda ciência estuda matéria. E nem por isso deixa de ser ciência. E nem por isso deixa de ser ciência, exatamente. Né? Heisenberg que falou isso. Heisenberg, isso. E o Heisenberg, como físico quântico, né, da mecânica quântica, eu acho que ele se preocupa muito com o método. É comum dentro da física os cientistas, especialmente da física, se preocuparem com o método, porque é o método que norteia a forma como eles definem o objeto de estudo deles. Né? Isso é uma preocupação importante. Eu acho que o McGrath traz isso como químico, né? Ele tem uma preocupação semelhante, acredito eu. Daí, ele leva em consideração outro aspecto que o Heisenberg falou, que é o que você perguntou também, Luiz. Como que a gente vai trazer de maneira mais ampla esse conceito? Daí ele diz aqui logo em seguida. Arte, ciência e religião resultaram de diferentes métodos e deveriam ser vistas como parte de um maior engajamento humano com a realidade, o que requer múltiplos métodos de pesquisa. Justamente é o que justifica, tipo assim, não tem como definir ciência, porque existem de uma forma específica, porque tem um aspecto que é considerado numa ciência e não é numa outra. E assim, se a gente for falar, vamos colocar assim, se a gente for o mais genérico possível, a gente vai falar que a ciência é tudo aquilo que o ser humano produz, né? Em termos... Alguma metodologia, né? Sara, pode falar, fica à vontade. Então, aí também entra a questão também da religião, né? Que eu achei interessante, que também essa questão de colocar características... Estão me ouvindo? Oi? Estamos sim aqui, tá meio baixinho, mas... Tá. É que eu, natural, eu falo baixo mesmo, mas eu falo mais alto. Tá. Aí, falando sobre essa questão também da definição de religiões, que no caso tem outras religiões também que possuem caráter mais individualizado, né? Que nem ele colocou o judaísmo, o budismo e o islamismo, né? Então isso também é interessante, tanto para a ciência quanto para a religião também, né? Então tem um caráter definitório em comum, definição em comum, assim, vai falar fixo isso e aquilo, né? Não, sendo que há vários tipos de religiões, igualmente para a ciência também, né? Exatamente. A complexidade para se definir religião é ainda maior do que para se definir ciência. Porque dentro da ciência ainda se tem um objeto bem definido. Na religião não é tão bem definido. Então, por exemplo, a gente... Antes não era, hoje tem, porque você tem a definição científica do que seja religião, é aquela tal da forma. Eles querem colocar
Eles formataram, justamente. Formataram a definição. Eles Só que nem todo objeto que poderia de religiosidade... Gente, olha só. Então, assim, hoje se formatou o termo religião. Só que nem tudo que trata de religiosidade cabe nessa forma. Ele fala isso bem em algum lugar aí do texto, mas ele fala bem sobre isso. Que aí há uma disparidade entre o objeto, né, o ser transcendental, e a definição atual do que é esse ser transcendental. Mas, na medida do possível, tenta se adequar, né, tanto o objeto de estudo, né, da teologia, religião, quanto a definição sobre ela. Achei isso muito interessante. Certo. Ok, mais alguma coisa? Tranquilo. Eu não sei se vai nessa direção, mas ele menciona aqui, né, no fim dessa parte, né, como consideraremos em vários pontos desta obra. As ciências naturais estão preocupadas principalmente com como as coisas funcionam, enquanto a religião está mais preocupada com o que elas significam. Exatamente. Sim, a gente pode até, às vezes, criticar, falar que isso é um pouco reducionista, mas eu vi uma analogia, eu acho que ele mesmo usa, eu já vi o John Lennox usando também, que acho que ajuda também a visualizar um pouco, né? Que ele fala assim, por exemplo, você chega e vê uma chaleira fervendo no fogão. Minha esposa usa esse exemplo. É muito interessante, né? Aí você pergunta, mas por que a chaleira tá fervendo? Aí um físico vai descrever todo o movimento das moléculas por causa do calor e transferência de calor, que a água, quando chega a tal temperatura, entra em ebulição. Mas, da mesma forma, você perguntar para sua tia por que a chaleira está fervendo, ela vai falar porque ela quer fazer uma xícara de chá para você, né? Então, ideia de níveis diferentes da realidade que de alguma forma se complementariam, né? O vídeo dele sobre o diálogo entre ciência e religião é um vídeo que eu vou colocar no nosso grupo do Classroom. Ele é muito interessante justamente porque ele trata muito, eu acho que ele trata de maneira bem resumida e bem explicada sobre essa questão. Só uma pausinha. Gente, quem ainda não entrou, não explorou, que é melhor ainda tentar, a sala do Classroom, vá lá, que tem muita coisa legal. A gente está colocando os materiais, não tive tempo de colocar outros, mas a gente está organizando para terem vários materiais de apoio, né, que vão ajudar a ter uma maior profundidade, uma maior clareza sobre esses aspectos que nós estamos estudando, né. A gente vai colocar outros materiais lá que eu acho que vão ajudar bastante. Mas, retornando, o McGrath ele vai tratar justamente sobre isso, Pedro, nesse vídeo, que a ciência, embora ela tente explicar a realidade como um todo, ela se depara com uma coisa que o Popper vai chamar de questões últimas, né? Que, na verdade, não é o Popper que trouxe esse termo de questões últimas, daí é uma questão mais antiga, mas o Popper ele retoma esse fato. E dentro da filosofia existe essa preocupação em se entender até que ponto uma área de conhecimento, uma área de saber pode andar, pode caminhar. Ela é amoral. Ela é amoral ou então ela é transcendente, tipo, ela possui uma moral, mas ela transcende o aspecto da própria realidade, né? Mas não é ciência. Não é ciência, nesse caso. Mas, e é necessário, tipo, o Alistair McGrath vai falar, não, tipo, que, por exemplo, a própria realidade da natureza possui beleza, e a beleza não é algo, vamos colocar assim, cientificamente falando, a beleza não é algo necessário, porém é algo que foi construído e possui ordem. Então, a própria realidade, tendo ordem, ela pressupõe que existe algo que a organize, que está para além da entropia, né, nesse caso. Então, nesse sentido, ele vai abordar brevemente sobre
essa necessidade de existir uma beleza, de existir uma dimensão cósmica que precisa de uma organização e para que ela possa ser bela, vamos colocar assim. E nisso ele vai colocar a ideia de propósito, né? É nesse ponto que ele consegue, vamos colocar assim, relacionar os dois aspectos. Tipo assim, um não consegue subsistir sem o outro. Mais alguma coisa? Se quiser falar. Não, podem falar. É que a gente está todo mundo sem tela, daí eu não sei se está todo mundo presente. Eu tô. Beleza. É que eu sei que vocês tiram a tela por causa vai diminuir a qualidade para a transmissão. Não, para poder ficar sem camisa. Mas beleza. Esses mapas distintos da realidade. Eu queria falar uma coisinha, quando você procura. Isso que o Raul, eu só vou retomar o que o Raul falou, que para mim foi muito interessante ele falar da simbiose da ciência com aspectos filosóficos, principalmente sobre a ética, que as ciências, elas podem ir indo, né? Elas vão, né? Nada dentro delas tem capacidade de dizer o que é bom e o que é ruim, né? Então, quando você fala de estudo com célula-tronco, até onde esse estudo pode ir? Esse é um exemplo, né? Essa resposta a essa pergunta, até onde não está dentro da própria ciência, porque ela pode ir indo, você pode fazer estudo com célula-tronco até onde você quiser, mas, assim, se isso é moral ou amoral, é ético, antiético, não está dentro, no caso da ciência biológica, né? Não está dentro, a resposta para essa pergunta não está dentro. E isso está atrelado onde? Com a filosofia, e também questões teológicas, claro. Então, a ciência, ela precisa, ela precisa de, como eu posso dizer... De um respaldo moral. Não, você põe no cavalo, cabresto, precisa de um cabresto. De uma guia. Tá melhor, né? Porque parece que é limitar, não. A ideia não é limitar, é direcionar, né? Eu gostei muito dessa ideia, né? Dessa simbiose que ele indica. Certo. Bem, sobre esse aspecto aqui o próximo ponto, que daqui em diante eu não li, mas sei, assim, brevemente algumas coisas, né, do que ele fala. Ciência e religião oferecem mapas distintos da realidade. Foi aqui que, vamos colocar, que apareceu aquela tela de spam na minha mente. O que ele quer dizer com isso, né? Os mapas distintos da realidade, que eu entendo, tipo, são os caminhos que podem ser utilizados para se chegar a uma compreensão mais ampla da realidade. Ele traz, nesse mesmo vídeo que eu falei para vocês dele... É uma analogia dos mapas. Mas, tipo, aqui ele fala sobre a questão de que nós devemos exercitar nossas mentes, nossos corações, para a gente ter uma visão mais ampla da realidade, mais integrada da realidade. E nesse sentido a gente consegue perceber que caminho a ciência toma, né? Bem, é isso que eu sei. Na verdade, eu não li essa parte, não sei do que se trata, embora seja curtinho, né? Se tem alguma coisa a acrescentar, falar? Pode. Comentando aqui que para mim, eu achei bem mais claro esse modelo, essa ideia. Faz bem mais sentido do que as outras, né? A analogia, para mim, se encaixa perfeitamente. Até por conta da definição que eu escrevi, e eu comecei a olhar o livro dele assim, né? E com aquelas definições, usando essa analogia, você consegue compreender melhor o que é ciência e religião. Eu não sei se você já estudou geografia, já viu um atlas, mas o terceiro parágrafo da faculdade é uma boa explicação. Oi, desculpa.
Assim, o terceiro parágrafo é uma boa explicação. Uhum. Porque, assim, é, o mapa, ele traz uma identidade da realidade, né? Uhum. Fazendo uma comparação com o ser humano. Existe metabolismo e existe alma. Uhum. São... É a mesma realidade. É o ser humano, só Som... que são formas diferentes de visualizar. Aham. A É, alma não trabalha do mesmo jeito que o metabolismo humano, uhum. né? E você tem aspectos distintos para trabalhar a alma, um caminho da santidade. Aí é outro aspecto, mas só para elucidar melhor, né? O que é distinto para uma saúde física. Então, para você entender como a alma funciona, você vai para a religião. Você quer entender como é que seu corpo funciona? Ah, tá. Então, tem outro caminho. Tem outro mapa para você entender seu corpo. Existe Uhum. outro mapa para você entender sua alma. Sim. Essa analogia para mim é perfeita. Aham. Essa minha, que foi a minha confusão sobre se o que ele estava falando era os aspectos modais, porque ele já tratou nisso no tópico anterior. Quer dizer, não nessa mesma dinâmica, mas quando ele fala do pensamento do Heisenberg e ele fala sobre existirem distintos níveis de realidade, isso me remeteu ao pensamento do Hermann Doivert sobre aspectos modais. E assim, não tenho conhecimento de Doivert, mas ouço muito o Guilherme de Carvalho e ele fala muito sobre isso. Então, assim, no que eu ouço, ele fala bastante sobre a questão de existirem essas dimensões, esses níveis de percepção, esses níveis de realidade, vamos colocar assim, né? Isso me Oi, Pedro, lembra pode falar. bastante também, o Raul. Uhum. Eu também penso porque assim essa ideia do Doivert de diferentes aspectos modais da realidade, então você teria que, assim na nossa experiência ingênua que ele chama do dia a dia, a gente interage com a realidade integrada como um todo, né? Mas se a gente for parar Uhum. para, por exemplo, eu pegar o meu mouse aqui e tentar refletir sobre esse meu mouse, então ele tem um aspecto físico, que ele ocupa um lugar no espaço, tem um aspecto matemático, porque é um mouse, mas ele também tem um aspecto econômico, porque tem um valor atribuído a ele, um aspecto social, e da mesma forma o ser humano, né? Eu posso olhar para o ser humano através do prisma do aspecto biótico e descrever o metabolismo e a homeostase dele, como o Luiz falou, mas ele também não é apenas isso, né? Mas Uhum. ele, assim, ele interage como um todo em todos os aspectos, né? Então, o aspecto da fé, o aspecto social, o aspecto histórico. Então, acho que realmente tem algumas proximidades, assim, que são interessantes, né? Daria para aplicar a analogia da mesma forma também, talvez. Entendi. É o que eu pensei também. O Guilherme de Carvalho falou que existe uma certa disputa, uma briga, né? Por causa de saber se realmente o que o Torrance colocou não foi um plágio de Doivert. Então, assim, é, parece que tem uma treta aí nesse meio. Ele comentou brevemente aí, mas parece que tem algumas umas particularidades assim que são muito parecidas realmente, né? Mas não sei bem, como não vem ao caso. Bem, a última colocação aqui dele é sobre os dois livros. A ideia dos dois livros foi muito amplamente debatida, parece, ao longo do século XVI, XVII, XVIII, justamente porque sabia-se que existia a natureza e ela possuía uma forma de ser interpretada, e sabia-se que existia a teologia, né, pautada na Bíblia, e também que ela possuía uma forma de ser interpretada. Mas quando eles se depararam que as duas interpretações estavam conflitando, houve uma disputa.
de certa forma, de saber o que estava errado. Ou era a teologia, ou era a ciência que estava sendo desenvolvida, né? É por isso que eu acho que vem o dilema do Galileu, né? O grande, vamos colocar assim, o mais famoso destaque desse conflito foi o Galileu. Galileu? É o Galileu. Galileu. Eles falam que foi julgado por causa da ideia. Então, e nesse ponto que a gente tem a ideia de que a ciência ela é constituída, vamos colocar assim, Deus constituiu o livro da ciência, desculpa, o livro da natureza, né, que é interpretado através da ciência, e o livro, vamos colocar assim, da alma, do espírito, das coisas excelentes de Deus, que é interpretado através da Bíblia. Tem um vídeo muito interessante do Jonas Madureira, falando sobre os dois livros, né? Ele faz vamos colocar assim, ele faz uma provocação filosófica a esse respeito, de que existem de fato dois livros, ou existe uma complexidade inerente sobre a forma como nós devemos entender a Bíblia, né? É uma questão debatida, tipo, é aí que entra a teologia científica, que ela vai surgir como uma proposta a esse debate, né? Vocês têm alguma coisa a acrescentar, colocar? Eu tenho, na verdade, fazer um destaque lá para o começo do capítulo, em que ele fala dá uma breve abordagem sobre o que seria o modelo do conflito e definir isso como uma metanarrativa de guerra. Eu achei espetacular essa expressão, porque é verdade. É uma pena que ele não discorre um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que até mais pra frente ele não volta a abordar, mas eu acho que valeria a pena. Eu acho que quando ele for falar, Luiz, acho que é no capítulo 3 que ele vai falar sobre os modelos filosóficos. De ciência? Eu acho que ele vai falar sobre religião e filosofia da ciência. Eu acho que ele vai falar aqui sobre os modelos filosóficos que tentam justificar como que se interpreta a realidade, como se interpreta a ciência, como que a religião é utilizada para interpretar a ciência. Então, eu acho que vai ser um momento em que isso vai ter clareza, entende? Eu não tenho certeza ainda, mas assim, vendo com base em outras coisas que eu já estudei, eu acho que vai ser nesse momento que ele vai trazer essa clareza, né? Tá, só. Realmente eu achei uma pena ele não tratar isso um pouco mais cedo. Mas é porque a proposta dele é ser bem introdutório mesmo, Luiz. Eu acho que para não fugir do escopo, porque tem muito pano para manga, por exemplo. Tem muita coisa a ser debatida dentro de cada coisa, cada tópico desse que a gente já conversou. Com certeza. Né? Então, ele procurando ser mais rigorosamente simples, ele optou por ser simplório para não incorrer no risco de ser errado, vamos colocar assim. Tá. Um outro destaque que eu queria dar pro livro, também lá pro começo, é que ele mesmo que fala, que muitos cientistas afirmam que sua disciplina é fundamentalmente amoral. O que é verdade. Desculpa, não entendi. Muitos cientistas afirmam que a sua disciplina, no caso a ciência, é fundamentalmente amoral. Sim. Isso é verdade, né? É uma pena que, de novo, ele não tenta esticar isso aqui um pouquinho mais, mas uma analogia que é perfeitamente cabível, analogia não, uma definição de ciência, um aspecto, é que ela é uma ferramenta para interpretar a realidade, né? E quem dá o fim a uma ferramenta é o próprio homem. Por exemplo, se eu tiver uma pistola carregada e no meio de 20 pessoas, se eu não mirar para alguém e puxar o gatilho, essa arma não vai matar ninguém. Quem dá o fim à arma é a pessoa. Então, quem dá o fim moral à ciência é justamente o cientista. Por isso que existiu na história
subversão da ciência, com os nazistas, com os soviéticos. Mas daí entra outro aspecto, Luiz. O que vai justificar a presença de um método, por exemplo? Por exemplo, embora a ciência não seja moral, ela é feita por seres humanos que são morais. Então, a condução da ciência, porque assim, se a gente for falar brutamente o que é a ciência é um conjunto de resultados de aspectos da realidade. Vamos colocar assim, eu estou sendo extremamente reducionista, mas agora, quando a gente insere o ser humano na jogada, a gente tem o aspecto de que o ser humano é um ser moral, e ele busca fazer, vamos colocar assim, fazer justiça moral dentro daquilo que ele faz, seja no aspecto científico, seja no aspecto social, seja no aspecto religioso, ele busca viver a moral. Então, isso vai entrar numa questão não é epistemologia, vai entrar no aspecto da antropologia moral, tipo, em que existe no homem, é inerente ao homem introduzir a moral em tudo que ele faz. E, nesse sentido, a ciência, por si só, ainda que não seja moral, ela vai ser usada pelo ser humano que é moral. Logo, ela vai ser direcionada moralmente, vamos colocar assim. Então, vamos colocar a nossa briga de mostrar que existe isso, né? A ciência, embora não seja moral, ela prescinde de um ser humano que é moral. Então, a gente busca mostrar que o pensamento cristão, no nosso caso, o pensamento cristão, ele possui uma moral que é bem balizada. E a gente entende que utilizar dessa moral, que é justificada, ela nos ajuda a produzir uma ciência boa, entende? Uma ciência mais excelente, vamos colocar assim. Porque ela não vai ter apenas bons resultados, mas ela vai ser bem aplicada, né? Sim, a ferramenta a ciência é uma ferramenta. Uhum. É porque assim, falar que a ciência é uma ferramenta, existe um problema grave, entende? Eu não sei explicar como um todo, eu tenho uma noção só, porque a ciência não é só uma ferramenta, tipo, porque quando você vai entender metodologicamente o que significa uma ferramenta, você vai entender que ela é um instrumento de acesso, e a ciência não é um instrumento de acesso, ela é o acesso em si, entende? Então, é um pouquinho mais complexo, assim, eu não tenho um conhecimento para te justificar. Eu só entendo que não é nesse caminho exatamente, certo? Analogia. Existem uma tantas analogia... similitudes quanto as dissimilitudes. Não é um termo equívoco, entendeu? Por isso que quando eu falo ciência é uma ferramenta, é uma analogia. Se a gente for falar analogicamente, sim. Não é porque tem pessoas que... porque dentro da própria interpretação de ciência tem filósofos da ciência que definem a ciência como uma ferramenta, entende? E isso é categoricamente um erro, né? Mas tudo bem, não, beleza, é de boa. Deixa eu ver aqui. Ninguém mais? Poxa. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma coisa acrescentada, capítulo 1? Caso ninguém for falar, eu teria uma observação sobre a última parte do capítulo 1, que ele fala sobre os 2 livros, e que eu acho bem interessante. Assim, ele até coloca uma frase de João Calvino, e que eu acho importante, né? Que ele fala assim, cadê? O conhecimento de Deus, que é claramente mostrado na ordem do mundo e em todas as criaturas, é ainda mais claro e familiarmente explicado na palavra. E depois fala que a ideia da natureza e da, né, no caso dos 2 livros, a natureza e as escrituras como 2 livros do mesmo autor, refletir sobre as coisas invisíveis, que a Bíblia, ela esclarece e amplia esse conhecimento de Deus, estabelecendo em um fundamento mais confiável. E mais para frente ele fala, né, o elo entre eles está fundamentado na crença teológica cristã e um Deus criador que é revelado na Bíblia.
Uhum. Então, porque às vezes uma experiência própria já vi essa abordagem dos dois livros talvez sendo usada de uma forma um pouco negativa, ao meu ver, talvez, Uhum. colocando talvez como uma tendência, assim, como a ciência e as escrituras, como, ou no caso, assim, assim, eu estou sendo um pouco confuso, mas a ideia de que nossa aproximação da natureza seria algo, ou que seria a ciência, seria algo, entre aspas, neutro, por assim dizer, né? Uhum. Mas eu acho interessante essa ideia de que para a gente, tanto a ciência não é neutra, né? Porque a gente parte de uma visão filosófica que tem a sua fundamentação religiosa e tudo mais, Uhum. mas que para a gente relacionar a ciência com a religião, a gente tem também parte também dessa premissa, né? E eu acho legal que ele coloca isso, do duelo entre eles fundamentado na crença do Deus Criador, né? Então, Uhum. como que, assim, subjacente a esse diálogo e essa aproximação entre os dois livros está uma crença fundamental que é, em si, religiosa, por assim dizer. Sim. Eu achei legal a forma como isso foi citado, né? E tem até uma outra frase do Calvino que em algum lugar eu vi alguém citando que ele fala que ele compara as escrituras a um par de lentes que coleta o conhecimento difuso de Deus que o ser humano pode ter através da natureza e canaliza isso de uma forma muito mais clara e muito mais profunda, né? Então, Uhum. acho que é também interessante. Mas é isso mesmo. Bem legal. E bem, do capítulo 1 tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Esqueci de falar. Diz aí, mano. Tem um católico no grupo editorial do Thomas Nelson, cara. Os Tem. caras colocaram um trecho da encíclica Fides et Ratio no diálogo, o primeiro parágrafo. Só isso mesmo. Ai, ai, mano, só você. Tem vários católicos na Thomas Nelson, não só um, não. É que ele tá escondido, ele nem falou aqui de onde que tirou, pro pessoal procurar. O próprio Alistair McGrath recorre a vários autores católicos para fazer certas sínteses. Não é, vamos colocar assim, não é uma exclusividade. E assim como ele, o Guilherme de Carvalho e outros tantos. Bem, o capítulo Fazer 2... torcida pro meu time. né? O capítulo 2, bem, daí eu vou deixar com vocês, porque eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer, porque eu ainda não li e acabei não folheando, então não sei o que ele vai tratar, né? Vou colocar aqui para a Rossana, vou passar a bola para a Rossana, ela já leu uma parte, e daí ela acompanha, né? Estava no script. Eu tô colocando agora. Gente, não tô gostando disso, não. Ele tem que passar o script. Então, vamos lá. Então, ó, tem uma coisa que eu gostaria de comentar, que o grupo é um grupo, né, como é que fala? Protótipo? É um protótipo, né? E tudo nossos erros, nossos acertos, a gente vai poder fazer uma coisa melhor no ano que vem, né? Ninguém tem experiência aqui, não é uma justificativa do mal feito, mas é deixar bem claro que as contribuições, os erros, né? Vão ser levados em consideração. Projeto piloto. Obrigada, Luiz. É isso aí. Né, para a gente fazer uma coisa mais legal o ano que vem. Então, assim, eu não tenho tanto medo de errar por isso, né? Porque, assim, a gente também aprende com os erros. Então, tá. Ô, meu Deus, acabou de chegar a Sarinha. Mas então... eu tinha comentado lá no começo que a parte histórica, né, que é o capítulo 2, eu amei
Gente, ele só anota, o Raul só dá uma leve marcada, eu vou mas fica bem bonitinho, vou e rabisco tudo, né, faço de colorir mesmo, de pegar o lápis de cor e colorindo. Então, a parte 2, ele dá um background histórico, né? Então, quando começou essa virada, né, essa virada histórica para separar, se é que eu posso dizer assim, separar a ciência de religião, né? Como hoje nós chamamos no sentido atual dos termos, ciência e religião, né? Quando começou isso? Então, aí ele fala dos marcos históricos. E eu gostei muito de dois trechos, né? Hartley, foi bem no comecinho. Estudar história parece implicar em desengajar-se do mundo real e entrar em um mundo muito diferente, que tem pouca relação com o nosso. Aí vem o trecho, né? O passado é um país estrangeiro, eles fazem as coisas de maneira diferente por lá. Então, assim, eu gostei muito desse trecho, eu achei bem engraçado. E tem uma coisa, tem uma frase que eu também gosto, que é assim, quem não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde vai. Então, assim, a parte de retomar esse histórico, né? Esse histórico da separação, onde começou, por quê, com quem, é importante para saber como explicar, às vezes, muitos contra-argumentos, né? Por exemplo, de que a igreja, como instituição, sempre esteve contra a ciência. Mentira danada. Mentira danada. Primeiro, porque não existia essa separação de ciência e religião, né? E aí ele fala sobre estudar história, que essa questão de versus, né, de ciência versus religião, foi inventada. Amém. Foi inventada, ele traz isso aqui, né? Foram 2 livros. Acho legal vocês lembrarem do nome dos autores, eu rarissimamente lembro. Porque o fulano falou, cicrano falou. Tá no livro. Cadê? Dixon and Russell, né? Que é essa falácia da criação de ciência versus religião, né? Tem vários vídeos, muito, se brincar, que lidam com isso, melhor do que está no texto, um BTcast sobre Galileu. Cara, foi nas minúcias, assim, não que o texto, né, não tem que ser lido, não posso ler, não seja interessante, mas o BTcast foi muito legal, falou bem mesmo que o problema não foi o Galileu, a ideia de Galileu, foi Galileu ser muito, como posso dizer, ele foi irônico com o Papa, né? E o Papa já não estava, quer dizer, tinha sido amigo dele e depois, né, tinha sido próximo dele. Então, o problema não foi a ideia dele, foi ele ter sido sem reverência, irreverente com o Papa. E aí, as ideias dele foram de arrasto, né, com ele. O problema não era a ideia, né, a ideia do heliocentrismo, enfim. A gente ajuda aqui com os autores. Obrigada. Ixi, peraí, mas ele não está conseguindo. Uma outra coisa que eu já tinha visto também, né? Então, assim, por que estudar história é interessante? Porque você vai ver que vários argumentos de ateus foram construídos em cima de mitos, né? Então, tem alguns bons exemplos aqui, né? Tem a vida do meu Deus, Charles Darwin, né? Tá num BTcast muito bom também, muito bom. Que, na verdade, o mito que ele era ateu, ele nunca foi ateu. Ele poderia ter sido até deísta, e ele lida com o termo deísta aqui também, deísmo, né, que é aquele Deus que cria, o nosso Deus é o Deus que cria, mas que ele, assim, pronto, criei, fui, né?
Ele é o Deus criador, não é o Deus sustentador de todas as coisas. Então, ele faz essa diferenciação. E aí, pegaram uma parte da vida do Darwin e simplesmente seccionaram, né? Mas não, Darwin não era ateu. Mas ele fala que de outras coisas. E uma questão exatamente para te dar... Eu poderia até falar especificamente, né? Foi até quase o final do capítulo 2. Mas, assim, mais do que isso, é fazer um apanhado, né? De que estudar história te dá elementos para combater mitos, de que a ciência é inimiga da religião e vice-versa. Há, sim, hoje, muito estranhamento. Há estranhamento? Mas não precisa ser assim, né? Historicamente, não era assim no começo, né? E começou como? Isso foi criado, não foi criado artificialmente, não foi algo que foi surgindo entre as duas partes. Primeiro, que não eram duas partes, era uma parte só. Bom, é isso. Vou passar aqui para o Raul. Eu vou falar um negócio. Ele quase teve um treco aqui. Pode falar. Que fala sobre essa questão também da mídia, né, que toca, né, que dá a entender que as duas são inimigas uma da outra, né, então essa questão do veículo também dificulta mais ainda e deixa as coisas mais, vamos dizer assim, de um entendimento distorcido, né, como se ambas fossem oponentes uma da outra, né, então essa questão do veículo que foi colocado também. Eu não lembro exatamente aonde foi colocado. Eu sei que eu anotei, mas eu não estou me lembrando de onde exatamente. Mas é interessante também falar sobre isso, a questão do veículo, né, de comunicação também, que acaba perpetuando um mito, né, que nem a Rosana bem falou. Uhum. Exatamente. Eu tô lendo outro livro também do... agora esqueci o nome. Sobre a ciência, religião e naturalismo. Ciência, naturalismo e religião. Que fala justamente sobre esse conflito, só que especificamente dentro das ciências biológicas. E ele fala de como que foram se construindo narrativas para dar a sensação de que existia um conflito. E daí ele desmembra isso e mostra que, na verdade, não existe um conflito. Tipo assim, por exemplo, a ideia de evolução é perfeitamente concebível e vamos colocar assim, Deus pode estar no negócio, entende? Não existe uma disputa. O que existe uma disputa... não, eu digo assim, que não necessariamente existe um conflito, essa é a questão, tipo, entre as duas questões. Existe sim uma tentativa, por exemplo, do grupo que é ateu, que fundamentou o evolucionismo, e em cima disso tenta refutar a todo custo a ideia da existência de Deus, né? É interessante isso que você colocou. Essa questão da mídia que a Sara falou é muito verdade. Assim, parece que tem uma discrepância de anos-luz entre o que a gente observa na cultura de massa, entre aspas, né, com o que seria considerado a ponta no estudo entre história da ciência e ciência e religião, que o McGrath traz, ou o Peter Harrison trazem, né? Isso. Esse livro do Plantinga que você está lendo, cara, nossa, assim, assim, eu ia falar que mudou minha vida, assim, é sensacional mesmo. E uma coisa que ele me fez perceber, que me parece que esses caras extremamente cientificistas e ateus, eles confundem muito uma descrição com uma explicação, por assim dizer. Então, eu posso te descrever uma possível origem natural para o fenômeno religioso do ser humano. Mas isso não implica que o fenômeno religioso do ser humano é intrinsecamente falso, por exemplo, né? Parece haver uma certa confusão de categorias, assim, né? Talvez uma falta de entendimento filosófico mais apurado, assim, né? Então, eu consigo descrever todos os passos, eu consigo contar uma história bonita sobre como provavelmente foi toda a história evolutiva da vida na Terra.
portanto, provavelmente não existe Deus e tudo mais, assim. Só que não é um passo lógico que dá para ser tomado. Claro que a gente pode tecer críticas a teorias evolutivas ou outras coisas, outras teorias da psicobiologia, sei lá, mas aí simplesmente você ter uma descrição de um fenômeno não implica a falsidade do que aquele fenômeno está representando, por assim dizer, né? Não sei se ficou um pouco confuso o que eu falei. Não, eu entendi pelo menos, mas é isso mesmo. Cara, eu achei fantástico a explicação do Plantinga. Ainda estou no capítulo 1, mas só esse capítulo 1 já, já deu aquela animada, assim, eu falei, caraca, velho. Mas enfim, voltando ao livro do McGrath, o do Plantinga eu vou falar no final do curso. Não vou ficar dando spoiler aqui. Mas então, mais alguma coisa a acrescentar, Luiz? Tá, esse basicamente vai ser o que a gente vai falar do capítulo 2, vai ter um pouquinho mais adiante, só para eu ter uma noção. A gente vai falar, não, o nosso final agora é capítulo 2. Nossa, da semana é capítulo 1 e 2 só. Não, sim. Mas vocês vão falar mais alguma coisa, Rossana? Não. Ah, poxa. Então, acho que para enriquecer um pouco mais a discussão do papel da mídia em fomentar essa metanarrativa, como a Graf falou no primeiro capítulo, de conflito, encontrar traçar pontos muito importantes que explicam o que hoje está acontecendo, né? A total imoralização da sociedade, você tem questões de aborto, coisas que seriam impensáveis no século XVIII, por exemplo. E o século XVIII não é assim elevado em níveis morais. Acho que isso não foi, para falar a verdade, mas enfim, o papel, pelo menos da Igreja Católica, foi sempre num âmbito cultural, pelo menos no âmbito cultural moral, para barrar certos comportamentos negativos do homem. E com o fomento dessa metanarrativa, o que aconteceu foi um hedonismo. Então, basicamente, o que leva a mídia a fomentar essa metanarrativa é querer escapar das amarras morais de Deus e fazer o que quiser. Meu corpo, minhas regras. O lema dessa filosofia, meu corpo, minhas regras. Então, né? Acabei de postar isso. Eu vi. Né? Tá. E outra coisa, que eu sou católico, eu não podia deixar de falar, né, sobre o Galileu. Cara, o herege. Ele. É que eu fui atrás da história e assim, além de ser muito longa, de novo, a mídia esconde a verdade. Porque, bom, Copérnico fazia parte da ordem secular dos padres pregadores dominicanos. Ou seja, ele não simplesmente era católico. Ele era um católico praticante. Nossa, odeio essa palavra. Um católico praticante que sabia no que ele estava entrando. Não sabia. Entendi. Ele tinha noções de teologia. Tanto é que o cara conversava assim com cardeais. Foram cardeais que o levaram a publicar aquele trabalho, um novo entendimento dos corpos celestes, algo do gênero. O que nesse livro não está escrito, né? O McGrath, ele tenta
ele tem uma linha de tendência à condenação da Igreja Católica, do Papa. Lógico, esperar. Não, ele foi bem breve. Ele fala que ele só vai colocar, como é que fala? Esboços. Esboços, não, sim, eu falei que ele tem uma tendência. Ele tem outra obra que trata só sobre a passagem do século XVII ao século XIX. Acho que é antes, então, enfim, esse período da Idade Média, mais ou menos. E só para falar sobre isso. E, bom, e o que ele também não fala é que o geocentrismo sim era aceito por que na época era considerado astrônomos, e apesar das suas falhas, era um modelo vigorante na comunidade científica. Não tem era um modelo capenga, que, né, só estava precisando de um sopro, e esse sopro foi Galileu e não sei o que. Não foi bem assim. Galileu fez observações astronômicas e matemáticas que ajudavam o modelo de Copérnico. Só que os argumentos que Galileu dava à sua teoria, a teoria heliocêntrica, que não era dele, né, era de Copérnico, estavam todos errados. E a comunidade científica se recusou a aceitar a teoria heliocêntrica por parte do Galileu, porque aqueles argumentos eram falsos e não existia verdadeira comprovação daquilo. Tem que ele tenta explicar o porquê que os ventos existem. E pela argumentação de Galileu, deveria existir um vento de quase 1.500 quilômetros por hora na linha do Equador. Isso nunca vai ser detectado. Então, sem contar das marés. Mas tem uma questão das limitações dos aparatos tecnológicos entre o período de Galileu e o Copérnico, e sim. também da falta de perícia matemática que o Galileu tinha. O Copérnico ele só teve a grande sacada porque ele conseguiu organizar muito melhor a parte matemática. Então ele conseguiu justificar matematicamente que o modelo dele não apenas era plausível, como tinha sustentação, né? Então, assim, na época já era assim, como a aritmética era muito forte nos estudos empíricos, então ele conseguiu justificar melhor que o Galileu. O Galileu não teve justificativa, ele teve insights, mas ele não conseguia trazer respostas matemáticas para explicar os insights dele. Bom, enfim, o que eu quero dizer é que Galileu literalmente estava errado, apesar da ideia do heliocentrismo ser, entre aspas, certo, né, porque também não é tão certo assim. Né, a teoria fundamental de que o Sol está no centro do universo, a gente sabe que não é bem assim. Mas, como o McGrath também fala, houve várias questões de ego envolvido. E ele fez vários inimigos dentro da comunidade científica. E muitos desses inimigos eram provavelmente católicos, erradamente usavam a Bíblia, algumas passagens bíblicas, para minar o argumento de Galileu. E Galileu escreveu uma carta ao Papa pedindo para censurar. O que meu filho? Se coloca no seu lugar. Você não é Deus. Você não pode me dizer o que pode ou não pode estar na Bíblia. Erro 1 do Galileu. Perdoado. Erro 2. Foi querer falar que até Deus, na verdade, tinha parado a Terra em vez do Sol. O que também é uma inverdade científica. E nisso veio Roberto Bellarmino, porque junto com Galileu tinha se juntado um frade dominicano. E o Bellarmino falou para os dois: olha, essa teoria tem certa validade, mas não está certa. Então, para vocês dois quererem dizer à igreja como é que ela deve interpretar a Bíblia, façam no mínimo uma pesquisa científica decente. E parem de querer dar interpretação à Bíblia, uma coisa que
não foi comprovado. Uhum. Isso foi em 1613, 14. Uhum. Galileu continuou seus debates com essa mesma narrativa. Ele foi chamado a Roma e Bellarmino, conduzindo o inquérito, por conta de Galileu, pediu a proibição das publicações dele, de Copérnico e do teólogo dominicano, que eu não lembro o nome. Uhum. Porque o negócio tinha tomado proporções gigantescas e a igreja estava com medo de que surgisse um novo Lutero. Só que um Lutero cientista. Só que nenhum dos dois teve uma condenação. Só teve a proibição de publicação. A condenação vem em 30, em que Galileu rompe o acordo que ele tinha feito de não publicar e ainda fala mal do Papa. Né? Mal, assim, para ser bem. Não extrapola muito, né? Ele fala umas coisinhas pesadas. Ele é chamado a Roma de novo. E lá ele recebe a condenação. Uma condenação, nossa, muito pesada. 17 salmos por dia. Né? É uma tortura imensurável. E a prisão dele, nossa senhora, praticamente um chiqueiro. Né? Quem vê dá dó. Era um palácio de um diplomata de Florença. Certo. Então, assim, eu acho que o McGrath fez mal em tentar, nessa redação que ele deu. Para mim, ele fomentou um pouco mais desse conflito. Mas ele não entrou com ninguém, ninguém buscou. Então, Luiz, ele não entrou em detalhes. Ele falou, ele foi especial, ele não vai entrar, ele só quer pontuar. Pontuar, né? Olha, foram quatro viradas, 4 pontos grandes, né, de virada. E ele falou que ele não tinha intenção de esgotar o assunto, né? Tanto que, inclusive, nesse BTcast que eu mencionei, tem muito mais detalhes, muitos. Esse do Charles Darwin, muitíssimo mais detalhe. Então, assim, ele não... Newton, ixi! Então, assim, ainda que eu não saiba menos ainda da vida desses 4, mas, enfim, é interessante você entender qual que é o objetivo. Entender que houve 4 pontos extremamente importantes na história, onde houve uma virada, né, digamos, de separação, e que foi usado ao extremo por ateístas atuais para dizer que a ciência e a religião vivem em conflito, para justificar. Porque, Luiz, acrescentando ao que a Rosana falou, esses pontos que o Alistair McGrath está pegando não são pontos que ele colocou, são pontos que foram, vamos colocar assim, foram pontos consensuais da interpretação da história da igreja e da ciência e de como que essa relação e conflito aconteceram, né? Esse ponto do Galileu é um ponto consensual, tipo, os intérpretes da relação entre ciência e religião interpretam que esse momento é onde ocorreu esse conflito, entende? Não, ele está falando da revolução científica, ele está falando do diálogo entre ciência e religião, entende? Sim. Porque, por exemplo, se a gente for falar em termos de ciência, o ponto alto é a revolução copernicana. Se a gente for pensar, o pensamento de Galileu fica a desejar em muitos aspectos. Copérnico demonstra que existia uma fragilidade nos argumentos de Galileu, entre outras coisas. Falou, Pedro. Valeu, Pedro. Obrigadão, hein, pela presença aí, cara. Então, Nosso próximo encontro vai ser no começo do ano só, mas daí eu mando uma mensagenzinha, tá? Fiquem com Deus. Bom final de ano para você. Festas, Deus abençoe. Boas festas para vocês. Feliz Natal, pessoal. E valeu pela excelente conversa aí. Deus abençoe. Amém, irmão. Amém. Obrigadão, Pedro. Valeu, amém. Tchau, tchau.
Mas então, e daí o Copérnico, tipo, ele elaborou muitas coisas, assim, tipo, que deram um embasamento real, tipo, foi, vamos colocar assim, a primeira revolução moderna científica, né? E que fez toda a diferença, Depois o Isaac Newton, depois ou antes? Foi depois. Isaac Newton foi depois, né? 1800 já. Não, E 650. 650? Ah, tá. É que Eu sei que o Copérnico ele foi bem cedo mesmo, foi 1540. Entendi. E daí o Isaac Newton traz uma revolução grande na ciência, né? A respeito da desenvolvimento de um método matemático para aplicação científica, que é a primeira vez que se desenvolve um método para a ciência, né? Então, assim, e entre outras coisas que aconteceram, não vem ao caso. Mas é isso. Não, assim, lógico que o McGrath ele tem limitações, seja de pesquisa, seja de até mesmo viés, não tem problema nisso. O cara pode ter a opinião que for, alimentar a opinião que for. Mas, assim, a tendência, de novo, a tendência que ele, não é o que ele escreveu, a tendência que ele deu é que houve um conflito de ciência e religião. O que não houve. Historicamente, você analisa, não Então, houve. mas é isso que ele está mostrando, Luiz. Tipo, que o que ele está fazendo é uma passagem histórica do que aconteceu e de como tem sido interpretado esse evento histórico, entende? Não que ele concorde com isso, tanto é que tem argumentos, tipo, não só ele defende que existe um equívoco quanto ao que aconteceu com Galileu, como existem equívocos quanto aconteceram em outros momentos históricos. Tipo assim, ele não tá fazendo uma defesa de um ponto, ele tá mostrando os pontos, entende? Tá falando, não, existem esses pontos e geralmente se faz assim, entende? Tá errado. Tá errado. Entendeu? O que ele poderia ter ressaltado, na minha opinião, era que tanto Copérnico quanto Galileu davam aula nas universidades católicas, financiadas pela Igreja Católica, né? Isso, assim, acabaria com um mito que, nossa, muita gente tem na cabeça. Até século XVIII, XIX, a Igreja Católica contribuía fortemente para o avanço da ciência, né? Até que houve a cisão entre a cisão humanista entre a Igreja Católica e a comunidade científica. Isso no século XVIII, né? Da dita profissionalização dos cientistas, né? Acho que eu acho até que é um tanto quanto raso, né? De novo, dá bastante pano para manga as coisas que ele traz, mas é uma explicação interessante. Acho que não sei se a Rosana leu um pouco mais adiante nesse capítulo, mas ele fala da parte de Darwin. Entendi, mano. Mas beleza. Oi, Vivian, tudo bem? A gente está discutindo agora sobre o capítulo 2. A gente está terminando, na verdade, de falar sobre o capítulo 2. Você tem alguma coisa a acrescentar? O capítulo 2 eu não consegui ler, né? Eu só li o primeiro. Que é aquela introdução, né? Que vai falar ali dos diálogos. Mas eu vou ler ainda. Vou acompanhando vocês. Desculpa, é porque sábado realmente aí tive que ver aqui as crianças, aí correria, tá? Aí eu acabei agora. Tudo bem. Você tem alguma coisa que quer falar sobre o capítulo 1? Tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Não, acho que assim, eu sou nova, né? Nessas discussões aí, tô aprendendo, tô começando a ler os livros agora. Já tinha ouvido falar, já tinha visto num artigo, né? Acho que ele tem um que a ABC2 até indica sobre aquelas. Falando um pouquinho, né, de como a ciência e a religião se articulariam, né? Os modos
Achei interessante ele falar ali de ser de uma forma assim mais bem simplista, né? Que acaba ajudando por um lado, mas não dando conta de muitas coisas. Eu vi vocês aí antes, né, no outro link, falando um pouquinho sobre a falta de. Não é falta de definição, né? Mas ainda um pouco de não estar tão delimitado, né? O que seria ali a ciência, a religião. E isso é algo que também, para mim, é difícil, é um desafio, assim, até para poder levar mais para a universidade, ter uma coisa assim mais consolidada, né? Do que de ter esses limites, se é possível, como que seria para formar esses limites para a gente não poder também, porque se a gente abre demais, não perde o propósito, imagino eu, né? Imagina, vai juntar um monte de gente discutindo um monte de áreas e de religiões, a gente vai se perder. Vai chegar uma hora que pode ter uma pessoa de cada coisa ali representando e não ter diálogo, né? Enfim. Mas achei legal iniciar aí a jornada, ouvir um pouquinho aí vocês. Daí depois, se você quiser ouvir a gravação, daí se quiser colocar suas opiniões, suas dúvidas, fique à vontade. Legal. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Bem, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Luiz? Acho que não. Tá. Bem, legal. Só para dar a reforçada, a gente construiu uma página no Classroom. Nós estamos colocando alguns materiais complementares que creio eu que vão ajudar bastante nesse entendimento desses temas que nós discutimos. Nós tocamos em vários aspectos que estão dentro do livro, mas que tem uma amplitude bem além, né? Vai bem além do livro. E eu acho que é interessante a gente explorar, assim, com certo interesse, né, essas áreas, né? Cada um explorar aquilo que achar conveniente, no caso. Mas eu vou deixar alguns materiais disponíveis. Se vocês tiverem sugestões de materiais, seja de vídeo, seja de texto, seja de artigo, fiquem à vontade. Quiserem disponibilizar no grupo, se quiserem me disponibilizar, eu coloco no Classroom. Nossa ideia é montar um material de apoio para quem quiser fazer estudos depois com outros grupos, quem quiser desenvolver estudos, quem quiser se aprofundar nos temas. Eu acho que nosso propósito, nosso intuito nesse momento desse estudo é fazer isso. E também, se vocês quiserem fazer resumos, nós queremos compartilhar resumos, né? Para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa aprofundar nosso entendimento, para que a gente possa dialogar. Eu acho que esse nosso estudo com esse objetivo, né? Formar materiais e formar um entendimento mais robusto sobre aquilo que a gente está lendo, certo? Espero que todos tenham gostado, né? A gente, como a Rosana lembrou, esse é como é que é, Luiz, o nome? Projeto piloto? É um projeto piloto, isso. O nosso projeto piloto. E a gente ainda está fazendo adaptações, está tentando descobrir a melhor forma de conduzir os estudos, a melhor forma de conduzir as nossas conversas, para que a gente possa integrar nossos diálogos, né, para que todos possam participar, certo? Espero que tenham gostado e gostaria de encerrar com uma oração, para a gente agradecer ao nosso Deus, nosso Pai, que tem nos ajudado e nos guiado nesse estudo também, né? Bem, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse momento que o Senhor
está nos dando, Senhor, de poder estar discutindo, Pai, sobre esses temas a respeito de ciência e religião, Pai, sobre a graça que o Senhor tem nos dado, Pai, de ter acesso ao entendimento do Alistair McGrath, Pai, sobre ciência e religião. Nós pedimos graça e orientação, Pai, para que o Senhor guie nosso coração, Pai, para que o Senhor nos coloque diante do Senhor, Pai, para observar antes de tudo o Teu caminho, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, para que a gente possa, Pai, debaixo da Tua graça e da Tua glória, Pai, a gente possa observar, Pai, os caminhos intelectuais, Pai, para uma ciência prudente, para um desenvolvimento moral e social prudente, Senhor. Nós pedimos graça, Senhor, que nosso coração esteja nas Tuas mãos, Pai, e que nossa mente, Pai, possa ser moldado pelo caráter do Evangelho, Pai, pela Tua palavra, Pai, que é digna, que é justa, Senhor. Nós queremos que em Jesus Cristo, Pai, nossa vida é redimida, Pai, nós queremos exercitar a nossa fé, Pai, naquilo que nos cabe, Senhor, para que a ciência desenvolvida, Pai, também possa glorificar o Teu nome, Pai. É o que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, pra vocês também. Beijo, beijo. Amém. Beijo, beijo. E boas férias, né? Bom final de ano para vocês. Deus abençoe. Boas férias. Tá? Bom fim de ano. Amém. Lembrando que a gente vai retornar em janeiro, né? Nossos estudos retornam, se eu não me engano, dia 3. E na primeira ou segunda semana já de janeiro a gente já tem um outro encontro, certo? Fechou. Beleza. Amém. Muito Deus obrigada. abençoe. Amém. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.